Olá, pessoal do canal do YouTube Mulher Intelectual Lê. E os homens inteligentes assistem. O meu nome é Ana Cláudia e hoje eu trarei uma obra maravilhosa. Não farei resumos, porque resumos vocês encontram por aí, tá cheio no canal do YouTube. O meu trabalho aqui é instigá-lo a ler uma obra e aplicar isso na sua vida, que é o que realmente fará diferença. E a obra de hoje, tcharam, é O Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill, autor também do livro Quem Pensa Enriquece. E tudo começou com o encontro dele com Andrew Brunet. Andrew Carnegie. Estou pensando no Thiago Brunet. Pois bem, eles chegaram à conclusão, estudando a vida das pessoas bem-sucedidas, que organizaram as causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas bem-sucedidas. Eles mapearam. E chegaram também à conclusão que as escolas, as faculdades, eles não ensinam os princípios de realização pessoal. E que há uma força intangível na natureza que a maioria nunca conhecerá, que ele denominou de inteligência infinita, que para alguns seria Deus. Eles também observaram que pensar com exatidão e persistência, eu tenho que ter essas duas qualidades, essas duas características, mas eu tenho que elaborar um plano e ter um objetivo e seguir executando esse plano, né? Esse objetivo tão forte que mais tarde ele vai denominar de um desejo ardente. E que eu somente acharei alegria, e você também, se eu ajudar outros a encontrá-la. Aí é um senso muito forte de propósito, né? E que certas coisas que vão povoar minha mente vão ajudar, vão me afastar do objetivo, vão me aproximar. Que é o quê? A influência do medo ou a influência da fé. Por quê? Porque a minha única limitação, segundo o autor, é aquela que eu imponho na minha mente. Então, até Marcos Aurélio fala que a qualidade da minha vida depende da qualidade dos meus pensamentos. E a inteligência infinita, por sua vez denominada por ele, que eu chamo de Deus, e você vai chamar do que você quiser, tem um plano, uma lei pela qual ela faz com que os homens que se deparem com muitos obstáculos, antes de lhes dar o privilégio da liderança ou da oportunidade de realizar um serviço útil, de uma forma notável. Homens que mais realizaram as coisas, mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. As agruras da vida, os obstáculos, ele chama de fracasso temporário, dá até uma sensação de esperança, porque a partir disso é como se fosse um teste, né? Então a bênção, ela vem disfarçada de fracasso para o autor. E no caso, alguns sinais que nós subestimamos, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu desejo no meu coração, porque é certo que será meu, que será seu. Então vamos ser intencionais com o nosso desejo. E o autor traz 17 princípios do sucesso. Ele fala que eu tenho que definir um propósito, uma definição de um propósito. Eu tenho que aliançar com a mastermind. Eu tenho que aplicar a minha fé e perseguir a milha extra, ter uma personalidade agradável, ter iniciativa pessoal que conta muito em todas as áreas da vida, ter entusiasmo, que entusiasmo é Deus na gente, uma atitude mental positiva, autodisciplina, pensamento preciso, uma ação controlada. Eu tenho que trabalhar em equipe. A adversidade e a derrota eu tenho que encarar como um fracasso temporário, não uma coisa definitiva, porque senão eu vou perder o quê? A esperança, né? E ter uma visão criativa, ele encara a saúde como um princípio, o orçamento de tempo e dinheiro e, por sua vez, a influência do hábito. Aí no livro há uma entrevista com o diabo, né?
Ele fala de uma energia negativa, do pensamento negativo que tem uma energia, e ele controla a mente através do espaço não usado, que por sua vez ele vai formar o medo, né? E os medos que ele trata no livro são medo de pobreza, medo da crítica, medo da perda da saúde, medo da perda do amor, medo da velhice e o medo da morte. Esse seria, segundo o autor, os medos que mais povoam a mente das pessoas. Então, de que forma o diabo aliena? Ele utiliza, ele fala muito do hábito da alienação e do ritmo hipnótico. Esses são os dois princípios secretos que o diabo usa para controlar a mente das pessoas. Então, não existe a alienação para aquele que sabe exatamente o que quer da vida. Então, assim, é exatamente o que o diabo faz. Ele se utiliza de pessoas que não têm esse senso de propósito, não tem aquele desejo definido, claro, aquele objetivo das coisas dos quais eu falei anteriormente. Então, o diabo, ele aliena por meio de os hábitos, ele institui hábitos que o diabo usa para controlar as mentes das pessoas. É o medo, a superstição, a avareza, a vingança, a luxúria, a ganância, a raiva, a vaidade e a preguiça, que é mais do que os 7 pecados capitais, né? E o que ele faz? Ele faz as pessoas terem o hábito da procrastinação, que é o que? Deixar para depois uma tomada de decisão, alguma coisa que você deveria fazer, que conduz certamente ao hábito da procrastinação e a todo um ciclo da procrastinação. Então, eu tenho que reconhecer as características de uma pessoa alienada, e ele traz como a falta de propósito, a falta de controle, comer demais, né? O alienado, ele não tem engajamento, há uma falta de confiança, ele não é bom em nada, se exercita pouco, o plano não tem planos muito bem definidos, gasta tudo que ganha, não tem conhecimento apurado, não pensa antes de agir, age depois vai pensar. Disciplina e persistência são coisas quase impossíveis. Normalmente é doente ou debilitado e não atrai pessoas que tenham uma certa... Ele atrai pessoas semelhantes, né? E faz o uso de bebida alcoólica. O alienado, normalmente, ele não é sincero, não é generoso, não é corajoso, justo, inspirador, critica muito os outros, mente, critica pelas costas. Então, assim, e elogia na frente, que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que se alinhar com pessoas que façam elogios, fofocas avessas, que é o quê? Falar bem de você para as pessoas, né? Então, outras características são começar várias coisas e não terminar nada, não ter entusiasmo, sem imaginação, tem um temperamento explosivo. Então, é isso. E eu tenho que tomar cuidado sobre essas características. E qual seria esse antídoto contra a alienação, segundo o autor? Seria eu pensar por mim mesma em todas as ocasiões, eu parar para pensar, para refletir e não fazer as coisas assim de inopino, decidir o que eu quero da minha vida, criar um plano de ação para alcançar, analisar as derrotas como um fracasso temporário e um treinamento, prestar um serviço útil à comunidade para ter esse senso de propósito, conectar-se com a inteligência infinita, com a essência, que é o Deus. Para mim é Deus, para você eu não sei. Utilizar o tempo ao meu favor, ter cuidado com o medo, se o medo é muito irreal. O medo, ele é um sentimento bom, porque o medo, ele cultivou a sobrevivência, ele possibilitou a sobrevivência do homem, mas o medo em excesso, ele é paralisante. O medo é um espírito paralisante que vai me impedir de alcançar
o nosso propósito de vida, os nossos planos, o que a gente almeja para a vida. Então, eu tenho que ter cuidado com medo. E quando eu rezar, eu não implorar, eu pedir. Eu pedi já na certeza de que eu vou alcançar isso, que é a fé, né? A certeza das coisas que eu não vi ainda. E nunca aceitar da vida, qualquer coisa. Não queira qualquer coisa. Você não é qualquer um. Eu não acho que você seja qualquer um. Então você não tem que aceitar da vida qualquer coisa. Você merece muito mais. Você merece tudo de bom. Então, assim, seja definido em tudo que você fizer. E nunca deixe os pensamentos inacabados na mente, os pensamentos ruins. Combata isso, substitua com pensamentos bons, que é a tal da renovação da mente, metanoia, mindset, enfim. Quando você pensar algo de ruim ao seu respeito, a respeito do outro, substitua imediatamente por algo bom, para a sua mente entender, porque o cérebro não pensa da forma, eu não vou mais pensar nisso. Nem funciona esse não. É a substituição do pensamento. E ter uma fé inabalável na minha capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que eu queira dela. Então eu tenho que ter fé na vida e fé em mim. E ele trata no livro sobre uma coisa chamada, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, é o ritmo hipnótico. Que o que é o ritmo hipnótico? É eu preencher a mente com medo e me tornar um alienado. Aí eu vou estar preso na rede do ritmo hipnótico, que é qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez por meio de um hábito, acaba tornando um ritmo organizado ali. É o tempo que as pessoas passam temendo alguma coisa, e se fosse revertido em fé, daria a elas tudo que elas gostariam de ter no mundo material. Então, o ritmo hipnótico, ele seria o último estágio do hábito, que é, ou seja, eu vou cultivando, eu vou fortalecendo tanto os medos que eu entro naquele ritmo hipnótico. Então, eu tenho que quebrar como ele falou, a alienação, o hábito da alienação. Então, quando eu estou ao lado de pessoas, é por isso que é importante eu me conectar com pessoas melhores do que eu, pessoas que tenham hábitos saudáveis, pessoas que tenham hábitos que eu gostaria de tê-los, que é para eu me contaminar, que é o que ele chama da mastermind, eu ter mentes que pensem diferente de mim, para eu sair, eu quebrar esse ritmo hipnótico e sair dessa influência negativa dos pensamentos, dos medos, e quebrar o automatismo e ter uma vida mais intencional e cheia de propósito. Então ele fala aqui da sorte e milagre. Explicar aquilo que não entendemos. A sorte, ela explica o que a gente não entende, né? Mas tudo que tem uma existência real, ela pode ser provada como tal. E manter essa verdade na minha mente é ser um pensador profundo. Eu não ficar atribuindo a tudo à sorte. E o que eu devo ter em mente comigo? Que cada pessoa tem o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Então eu sou protagonista da minha vida. E a oração e a fé inabalável em um propósito definido, que é aquele propósito que eu falei que ele é objetivo, eu sei onde eu quero chegar, porque até Sêneca fala que ninguém sabe qual porto chegar, qualquer porto serve, qualquer caminho serve, né? Até o livro da Alice no País das Maravilhas. E a ignorância e o medo, eles são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam da salvação. Então eu tenho que cultivar o quê? Uma fé inabalável. E ele fala sobre as escolas, ele faz uma crítica ferrenha às escolas, que ele diz que as escolas têm o objetivo de forçar os estudantes a memorizar fatos, em vez de ensinar a fazer uso prático daquele conhecimento. Eu achei formidável essa parte do livro. E formam estudantes focados em ganhar créditos e boas notas, com mentes totalmente vazias de autodeterminação, né? Muitas vezes o que criam? Um exército de doutores desempregados, porque você faz ali o ensino médio,
entra no segundo grau, né, o ensino fundamental, entra no ensino médio, depois faz uma faculdade e só se acostuma a fazer o quê? Prova. E pouca aplicabilidade, porque venhamos e convenhamos, muitas universidades no Brasil e as escolas como um todo não preparam para a vida. Essa realidade tem mudado, porque algumas escolas têm ensinado inteligência emocional, educação financeira, então vai ser uma construção bem pequena, vai ser pro futuro. Então, não estabelecer na mente das crianças nem a definição, não ajuda a estabelecer as escolas, né? Ele falou, um senso, uma definição de propósito, né? E nem tentar ensinar os jovens como serem definidos por qualquer coisa. Então, não ajudam muito bem o que é. E ele fala de pecado e fé, né? Que qualquer coisa que alguém faça ou pense e cause infelicidade para si mesmo, para os outros, seria pecado, eu posso extrair. E a fé, ela já seria um estado da mente em que eu me reconheço e utilizo o poder do pensamento positivo para chegar até a inteligência infinita. E o que ele traz como princípios para quebrar o ritmo hipnótico de alienação? Ele traz em torno de 7, que é eu ter o quê? Um propósito definido, eu ter um domínio próprio, aprender com a adversidade, que é o que? Encarar a adversidade como uma derrota temporária, não é um fracasso temporário, não é algo definitivo. A influência do ambiente, a ambiência é muito importante, por isso que ele falou da questão de constituir uma mastermind, para a pessoa se desenvolver, que pode ser uma reunião de amigos. Eu fazia muito isso, às vezes eu não tinha contato com pessoas que eu gostaria de ter e eu me contaminava por meio dos livros. Eu não sei qual é a sua realidade, mas se você tiver condições de fazer essa mastermind ou não, de repente pode ser um curso, de repente pode ser livros, você conviver tanto com pessoas que você admira, que ela tenha características que você queira modelar, copiar e trazer para a sua vida, e se alinhar a esse tipo de pessoa, a imergir certas coisas para você adquirir essas características ou hábitos. E por sua vez, a harmonia e a cautela são princípios para eu sair desse ritmo hipnótico. E há 3 apetites responsáveis pela falta de disciplina. Que é o desejo, ele traz como o desejo por comida, o desejo por sexo e opiniões imprecisas. Então isso causa o quê? Uma confusão. E o ambiente, o tempo, a harmonia e a precaução, o contágio social, como dizem os coaches, que vão nos ajudar a assumir para mim os pensamentos e os hábitos daqueles que nós nos associamos. Então eu tenho que escolher com cuidado, as pessoas com as quais eu me associo. Associar-se com pessoas de pensamento positivo, amigáveis, harmoniosas, pessoas que não são dadas à fofoca, a terem um hábito de reclamar, porque se você andar com pessoas iradas, pessoas que têm um humor que oscila muito, você vai copiar esses pensamentos. Como fala Salomão, né? Que eu devo evitar andar com as pessoas, me alinhar com as pessoas iracundas. Porque as pessoas bem-sucedidas, ele trouxe no livro que elas controlam os ambientes e garante o total controle da influência das forças negativas no meio. Por isso que a ambiência ela é tão importante. E todo cérebro humano, ele tem a possibilidade de se comunicar diretamente com a inteligência infinita, que no caso chamam de Deus, que é a fonte de onde provém todo conhecimento, né? Por fim, somente 2 em cada 10 pessoas têm um objetivo infinito na vida. O autor trouxe, gente. Será se eu e vocês estamos aí nessa exceção? Então, que a pessoa que caminha com um plano definido, com um propósito, ela vai ter força para a caminhada e, conseguinte, ela alcançar a vitória. E que os desejos dominantes, eles podem cristalizar
os equivalentes físicos. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu desejo, tomar cuidado com o medo, porque eles podem cristalizar isso aí e eu entrar nesse hábito da alienação, do ritmo hipnótico e nem me dar conta de que eu tô assim. Então, o fator mais importante é o quê? Eu vigiar a alienação e a lei do ritmo hipnótico. E eu espero, e assim, Claudinha, na prática, como é que eu faço isso? Levando uma vida de intencionalidade. Eu procurar ter a minha opinião por mim mesmo. Não pensar, não ir no efeito manada, não pensar como a maioria. Eu ouvi, por exemplo, eu até numa igreja, eu estar ali ouvindo a pregação e eu, será se é isso mesmo que está aqui? Me questionar, pedir, para quem é cristão, pedir revelação do Espírito Santo de repente, mas me questionar, não aceitar tudo que eu escuto num telejornal, de um livro. Eu tenho a minha vivência, eu tenho as minhas experiências, o autor tem a dele. Então, eu não aceitar tudo de uma forma passiva, no automático, não viver uma vida de automático. Então, esse livro, ele nos convida a levar uma vida intencional, a sair do automático, que é o ritmo hipnótico. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha de alguma forma acrescentado aos seus aprendizados e a curiosidade de ler essa obra que é incrível. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha, fala suas impressões, se já leu, se gostou do vídeo, se não gostou, coloca qualquer coisa aí. E muito obrigada pelo seu maior ativo, que é o seu tempo.